E aí, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco de Tolkien novamente. Já falei aqui de Tolkien, se eu não me engano, O Hobbit. E hoje eu vou falar do Senhor dos Anéis, mais especificamente a Sociedade do Anel. Saiu uma nova edição agora aqui no Brasil de O Senhor dos Anéis. É essa aqui, capa dura, uma coisa de luxo mesmo, muito boa. Uma outra editora, não é mais da Martins Fontes, essa edição. Martins Fontes continua publicando, essa é uma outra edição, um outro tradutor, Ronald Kinsey. Uma tradução muito boa, primorosa, feita com muito cuidado. E eu voltei para O Senhor dos Anéis, que já li algumas vezes nos últimos 20 anos, quase 20 anos, que eu leio. Durante um período, todo ano eu lia O Senhor dos Anéis. Agora tem acho que 2 anos, com certeza 2 anos que eu não lia, mas agora com uma nova edição. Também tinha parado de ler porque o livro antigo que eu tenho já está todo marcado, todo anotado, cheio de marca-texto, já está atrapalhando. E aí saiu essa nova edição, eu ganhei de minha irmã Gitana e já estou lendo A Sociedade do Anel. As pessoas geralmente pensam O Senhor dos Anéis como uma trilogia, mas não é muito bem uma trilogia, não. Na verdade, é um livro só, um grande livro, dividido em 6 pequenos livros. Cada conjunto desse, cada bloco desse, cada livrão desse, aqui são 2 livros, mais 2 livros, mais 2 livros. Então, são 6 livros divididos em 3 volumes, volume 1, 2 e 3, ou parte 1, 2 e 3. Mas não é uma trilogia, é uma obra só, é uma coisa só. E aqui, na Sociedade do Anel, começa com a festa de aniversário de Bilbo, que é um momento fantástico, singular. Bilbo Bolseiro, que é o portador do anel durante os últimos 60 anos, ele faz aniversário, faz 111 anos, e no aniversário dele também ele aproveita para comemorar o aniversário do seu sobrinho Frodo Bolseiro, que faz 33 anos. Bilbo deixa o condado, resolve deixar o condado, e depois nós ficamos sabendo que, na verdade, ele vai para a Terra-média, vai ficar com os elfos, porque um anel já estava tomando conta de Bilbo, já estava pesando muito sobre ele, já estava o dominando, e ele, seguramente aconselhado por Gandalf, o Cinzento, ele abandona o anel, deixa como herança para seu sobrinho Frodo, dentre muitas outras coisas, faz uma grande festa de aniversário e desaparece, porque o anel, quando coloca no dedo, faz a pessoa desaparecer. E, de fato, ele some do condado e nós vamos ficar muitos anos sem ter notícias de Bilbo, muito tempo. Imagina, quando Bilbo fez o seu aniversário, junto com Frodo, Frodo tinha 33 anos. Quando Frodo vai empreender a sua saga do Anel, Frodo já tem mais de 50 anos. Então imagina, nós temos aí pelo menos 17 anos sem Frodo ter notícias nenhuma de Bilbo, sem eles se verem. E Bilbo era uma espécie de pai, porque Frodo não tinha pai nem mãe, os pais tinham morrido afogados, e fora criado ali pelos parentes, no caso, pelo próprio Bilbo. Esse livro, então, é a descoberta. Gandalf, é aqui que Gandalf descobre que aquele anel que Bilbo usava é, de fato, um anel, e ele tem certeza, depois que manda Frodo lançar o anel no fogo, na lareira, e ele pega com Atenais, e então é quando aparece aquela inscrição que tem no anel, um anel para todos dominar, etc, etc. Ali, Gandalf tem certeza que aquele é um anel, o anel de poder feito pelo próprio Sauron com o fogo da montanha da perdição. E aquele anel tem que ser destruído, porque Sauron, enfim, acordou e o mundo está mudando. E mesmo no condado, que ninguém quase visitava, já se vê em pessoas passando por aquela região, elfos inclusive, largando, deixando a Terra-média, indo para outros lugares, porque todo mundo previa que tempos sombrios viriam, como de fato nós vamos presenciar. Frodo, então, forma
tem a missão de levar esse anel, ele não sabe muito bem para onde vai levar. Inicialmente ele leva para Valfenda, para a casa de Elrond, dos elfos. E ali ele vai com os amigos dele, Merry, Pippin e Samwise Gamgee, que é o seu grande amigo, né? Eles vão então e conseguem chegar até Valfenda depois de muita luta. Mas antes disso, num bar, numa estalagem do pônei saltitante, ou do pônei empinado, como essa tradução nova traz, eu confesso que eu estava mais habituado com a história do pônei saltitante. Mas enfim, eu não sou o tradutor. E ele então sai dali, lá ele conhece e se encontra com Passo Largo, que é um dos descendentes distantes de Isildo, portanto, um dos herdeiros do trono, que vai proteger não só Frodo, mas aos seus amigos também, Samwise Gamgee, Merry e Pippin, até chegarem a Valfenda. E é uma viagem muito difícil, com muita luta, confronto com orcs. Mais do que isso, vai ter confronto com os espectros dos anéis, do anel, que são homens, né? 9 homens, que terminam um deles atingindo Frodo com uma daquelas espadas, e Frodo então vai à morte praticamente, e felizmente é salvo, porque uma elfa então o leva e chega a tempo à casa de Elrond, onde ali ele pode se recuperar, e depois chega Passo Largo com os seus amigos algum tempo depois, em Valfenda. É lá em Valfenda o momento talvez mais alto do volume 1 da Sociedade do Anel, que é a formação da Sociedade do Anel. Estão discutindo quem vai levar o anel tem que ser levado até a Montanha da Perdição, tem que ser destruído, e eles imaginam e discutem quem pode levar, quem não pode. Gimli, um anão, tenta destruir o anel, dá uma marretada, uma machadada do anel, achando que vai quebrar, mas não quebra. E Frodo está ali por perto. Quando ele vê aquele conflito, ele diz: eu levo, é um peso muito grande, eu levo o anel, mas eu não sei onde fica Mordor, onde fica a montanha, eu não sei onde fica nada disso. Depois aparecem também os seus amigos hobbits do condado, que dizem que vão também, e a partir dali é formada a Sociedade do Anel, com 9 pessoas. Gandalf então, o mago, Aragorn, que é o mesmo Passo Largo, né? Aragorn, filho de Arathorn, Legolas, Boromir e Gimli, o anão. Acontece que esses grupos, que esses homens formavam grupos tão distintos, tão diferentes, que não eram amigos entre si. Por exemplo, anões e elfos eram inimigos mortais. Os homens desconfiavam dos anões pela sua cobiça, porque eles viviam nas montanhas, nos túneis, cavando, tirando ouro, querendo riqueza a qualquer custo. Pois bem, mas mesmo assim é formada aquela Sociedade do Anel, aqueles 5 então, digamos assim, grandes, Gandalf, Aragorn e o próprio Gimli, Legolas, Boromir. Eles têm então a missão de cuidar dos 4 hobbits para que Frodo consiga chegar ao seu destino. Assim começa propriamente a Saga do Anel, e é uma história muito bonita, muito interessante, história de amizade, de superação, alguns momentos mesmo de desconfiança no outro. Será que eu posso confiar? Será que eu não posso?
momento em que nós vemos a cobiça surgindo entre eles, entre aquele grupo, a consciência que Gandalf, o cinzento, tinha do poder do anel. Gandalf nem sequer toca no anel, nas oportunidades que ele tem de poder tocar, principalmente ainda lá no condado, na toca que Frodo havia herdado do seu tio Bilbo. Gandalf não toca porque diz, eu não posso pegar, ele tem um poder muito grande e esse poder com certeza vai me dominar. Ainda que para fazer o bem, ele vai me dominar. E quem tem então a missão, a função de levar aquele anel para ser destruído é justamente aquele hobbit, aquele pequeno do condado que vivia humildemente, tranquilo naquele lugar. Os hobbits não saíam do condado quase para lugar nenhum. Aliás, o único hobbit que tinha se aventurado alguma vez na vida era o próprio Bilbo, por isso que era visto como uma má influência dentro do condado. Muitos pais não queriam nem saber de seus filhos chegarem perto de Bilbo, porque Bilbo um dia desapareceu, fugiu com os anões e voltou tempos depois cheio de riquezas, continuou desaparecendo e era visitado frequentemente por Gandalf, o cinzento, que era um mago, que também não era bem visto naquela vila dos hobbits, onde todos levavam uma vida tão simples, tão um paraíso, na verdade, mas isolado de tudo, do mundo. Os hobbits não tinham lá grandes ambições, por isso mesmo que Frodo vai ser o encarregado de levar o anel consigo. O livro então conta nesses 2 primeiros livros, toda essa batalha, essa luta para levar o anel. É uma peleja enorme e já vai encerrar o livro no rompimento da sociedade. Aquele grupo então que havia lutado, que havia permanecido tão unido, desfaz-se. Um apenas morre, tem uma baixa no grupo, mas o grupo se desfaz. Imagina-se, inclusive, que o próprio Gandalf teria morrido, e enfim. Agora é outra luta, é outra batalha. Mas a Sociedade do Anel é muito impactante e nos leva para esse mundo de Tolkien, que é um mundo tão fantasioso, mas ao mesmo tempo tão profundo. O Senhor dos Anéis, primeiro eu li O Senhor dos Anéis, foi o primeiro livro de Tolkien que eu li, e depois eu quis conhecer o Hobbit, que dá origem a toda essa história. Depois de ler o Hobbit, eu precisava saber de mais informações, então fui para os Contos Inacabados, que ele vai contar sobre eras muito antigas. Li também o Silmarillion, que ele vai falar sobre as Silmarils, são dessas pedras, essas pedras preciosas que vão ser fundidos os anéis. Uma história muito bonita. O encontro na casa de Elrond é fantástico. Eu estou retornando à história, né, indo e voltando, porque aí os hobbits, e principalmente Frodo, reencontra Bilbo, já velhinho, porque durante os 60 anos que Bilbo ficou com o anel, ele não envelheceu, se conservou sempre jovem. Esse anel, há muito tempo, já não estava nas mãos de Sauron, né? Naquela primeira grande batalha do anel, Isildo consegue cortar os dedos, a mão de Sauron, e então ele se apossa do anel. Naquela luta que aconteceu há uns 3.000 anos, se eu não me engano, antes desses acontecimentos, quem estava presente era Elrond, o elfo, né? Lembrar que os elfos eles não morriam de morte natural, digamos assim. Elrond estava naquela grande batalha, e Isildur era o rei de Gondor, e Aragorn, o Passo Largo, é o seu herdeiro legítimo, o herdeiro então do trono, da coroa. E é ali, junto com os elfos em Valfenda, que então se forma aquela sociedade que tem as grandes discussões, as grandes apreensões, e nós ficamos sabendo, por fim, como anda o mundo, os riscos que correm a Terra-média com o crescimento do
poder de Sauron, orcs espalhados por todos os lugares já, exércitos de orcs, todos procurando o anel, que ninguém imaginava que estivesse de posse ou em posse de Frodo Bolseiro, aquele jovem que não era tão jovem, ele tinha cerca de 50 anos quando começa a saga. Em linhas gerais, essa é a Sociedade do Anel que eu estou relendo. Claro, eu não li todo, eu estou falando porque eu já li na outra tradução umas 3 vezes, 4, além de ter visto o filme dezenas e dezenas de vezes. E é minha dica, é sempre bom voltar para O Senhor dos Anéis. E de novo eu vou ler os 6 livros. Desta vez não estou marcando, não estou fazendo nenhum tipo de anotação, estou fazendo uma leitura mais solta deste presentaço que eu ganhei de minha irmã, um presente de fim de ano para eu curtir nesses dias de dezembro, principalmente. Um grande abraço e a gente se encontra com Autores e Livros.